Cidade Alerta Minas começa hoje, traz novidade, claro, do caso do desaparecimento do Fábio Rodrigues da Silva. Um motorista de aplicativo de 41 anos que saiu para trabalhar e não voltou mais. Já pode me dar as imagens exclusivas. Essa aí é a última imagem que se tem notícia do carro do Fábio antes de ser encontrado na vala. Olha só, ele segue por uma rua, vira... Tá tudo normal, né? Ele tinha feito uma corrida para Pará de Minas e estava voltando para Nova Serrana. Isso é na entrada da cidade, tá? De Nova Serrana. Sem perder tempo, eu vou conversar com o repórter Vinícius Rangel, que está em Nova Serrana e tem mais informações. Vinícius, boa noite. Você foi atrás exatamente desta imagem que nós acabamos de mostrar, né? Exatamente, Shirley. Boa noite para você, para todos os amigos ligados no Cidade Alerta Minas. Mais um dia nesse caso que tem gerado mistério, que está sem solução e que nós estamos tentando juntar as peças desse quebra-cabeça para entender o que aconteceu com o Fábio, onde o Fábio está, por que esse carro encontrado na vala, ele estava dessa maneira e o que aconteceu até ele chegar lá. Hoje foi um dia de bastante trabalho aqui. Nós conversamos com o desenvolvedor, o dono do aplicativo de transportes aqui da cidade. Esse aplicativo é daqui, atende algumas outras cidades, Divinópolis, Pará de Minas, que estão próximas aqui. Não é uma plataforma grande, essas que a gente está acostumado, sobretudo na capital, mas que reúne 540 motoristas. Então, na região, eles fazem as viagens através desse aplicativo. E ele, Shirley, traz muitos detalhes sobre as viagens, sobre o que os motoristas fazem e os passageiros também, obviamente, né? E nós temos, portanto, essa imagem que é da entrada da cidade. O Fábio, ele começou a trabalhar por volta de meio-dia do sábado, 13 de setembro. Trabalhou pelo aplicativo até mais ou menos 9h45 da noite, do próprio sábado. Ele desligou o aplicativo e foi fazer uma corrida particular para Pará de Minas. A informação que a gente tem é que ele levou 3 pessoas até o Parque de Exposições de Pará de Minas e voltou para Nova Serrana. Essa imagem é exatamente no momento que ele entra na cidade. A gente percebe que o carro não está em alta velocidade, não há ninguém perseguindo esse carro, então não tem ninguém atrás do veículo. Agora, o Fábio estava dentro desse carro? Havia alguém com o Fábio? Isso a gente ainda não tem essa confirmação. O que nós sabemos, Shirley, que conseguimos através de conversas com esse desenvolvedor do aplicativo. A partir do momento que o carro chega na cidade, ele anda por 15 minutos, passa por várias ruas, passa em vários bairros, não para em momento nenhum, nem para embarque, nem desembarque, ele não para sequer para fazer num semáforo, por exemplo, ou para fazer uma parada obrigatória em uma esquina. Ele anda por 15 minutos direto e só para dentro da vala. 18 segundos depois que esse carro cai no barranco, o veículo é desligado. Havia alguém, portanto, dentro desse veículo. É o Fábio? É outra pessoa que estava em posse do carro? Havia mais de uma pessoa dentro desse carro? Informações que estão faltando nesse quebra-cabeça. E o principal, onde o Fábio está agora, hoje há 12 dias do desaparecimento dele. Como ele está, onde ele está, com quem ele está. Essas informações nós vamos tentar trazer ao longo do Cidade Alerta de hoje. Antes de conversar com amigos, com outros motoristas de aplicativo aqui da cidade também, eu quero chamar a entrevista que nós fizemos com o Marcelo Caieiras, ele que é o dono desse aplicativo e que trouxe alguns detalhes pra gente sobre a localização do carro, o rastreador e peças fundamentais que já estão com a polícia na busca dessas informações e dessas respostas que nós queremos dar, sobretudo para a família. Vamos acompanhar essa entrevista, Shirley. Quem conversa com a gente hoje é o Marcelo Caieiras. Ele é o desenvolvedor do aplicativo de transportes aqui da cidade e era o aplicativo ao qual o Fábio era associado. Ô Marcelo, o Fábio estava com vocês há pouco mais de um ano e meio, é isso? Isso, o Fábio é um motorista que foi credenciado no aplicativo Me Busca desde o mês 5 de 2024. Então, a gente considera aí 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. A partir daí, com os dados do aplicativo e também do rastreador do carro, vocês conseguiram trazer mais detalhes, traçar uma rota precisa do que o Fábio fez naquele dia. Ele começou a trabalhar por volta de meio-dia do sábado.
Correto. O Fábio iniciou seus trabalhos no sábado por volta de meio-dia, fazendo o último atendimento dele no aplicativo às 9h16. Esse foi o horário da última corrida que ele atendeu no aplicativo. As informações adicionais após esse horário, nós só temos ela porque o veículo que ele trabalhava fazia parte da frota da locadora Me Busca. Então, todos os veículos nossos têm rastreador e, por esse motivo, a gente identificou e localizou o veículo e toda a rota que ele fez nesse período, de 9h16, que foi o último atendimento, até o horário do acidente. Foi a partir daí que ficou identificada a ida dele para Pará de Minas em uma viagem que não foi feita pela plataforma. Correto. Esta viagem foi uma viagem particular que aconteceu por volta de 10h46 da noite. Foi onde ele pegou algumas pessoas conhecidas dele, que nós do aplicativo não temos conhecimento, e fez essa viagem até Pará de Minas. Só que a rota que ele fez, tanto para ir para Pará de Minas quanto para voltar, nós temos informações diante do rastreador que é instalado em todos os nossos veículos. Ele foi para o parque de exposições, deixou esses passageiros lá e depois voltou fazendo apenas 2 paradas pequenas no trajeto. Sim, o rastreador do veículo, ele identifica tudo que acontece naquele veículo em termos de velocidade, de localização, da rota que ele fez. Então, depois que ele saiu de Nova Serrana, ele fez uma parada próximo do trevo de Igaratinga, uma parada rápida, e em seguida ele foi para Pará de Minas, onde ele parou por 2 minutos em frente ao parque de exposição. Foi localizado dentro do veículo uma máquina de cartão que era do Fábio, do motorista Fábio, e foi identificado o pagamento dessas corridas pelo comprovante que estava impresso nessa maquininha de cartão. Nesse período de 2 minutos que ele ficou parado lá. Depois que ele saiu desse local de parque de exposição, ele teve 2 ou 3 paradas rápidas dentro de Pará de Minas, que a gente considera que é parada obrigatória, numa esquina, num semáforo, e, em seguida, ele já veio direto para Nova Serrana. E, saindo de Pará de Minas, o próximo local que ele parou foi no acidente onde o carro foi encontrado dentro de uma vala. Antes disso, ele rodou por cerca de 15 minutos aqui dentro da cidade, sem fazer nenhum tipo de parada, nem mesmo em semáforo ou numa parada obrigatória. Correto. Ele chegou no trevo de Nova Serrana por volta de 00h45. Nós identificamos toda a rota que ele percorreu. Essa rota foi percorrida por em torno aí de 15 a 16 minutos. Buscamos algumas câmeras, a imagem de algumas câmeras residenciais que filmavam a rua onde ele passou, né? E, através dessas câmeras, nós identificamos também que não tinha ninguém perseguindo ele. Ele estava andando numa velocidade normal, que a gente anda em rua. Ele não fez nenhuma parada, e a única parada que ele fez foi nesse local do acidente. A partir do momento que o carro cai na vala, foi identificado que poucos segundos depois a chave do veículo, a ignição, foi desligada. Correto. Através da informação do rastreador, que ele tem esse contato direto com a ignição do veículo, foi identificado que ele caiu na vala 1h, 1 minuto e 5 segundos, e a ignição foi desligada 1h, 1 minuto e 23 segundos. Então, a gente está falando aí de 18 segundos que o veículo ficou ligado após ele ter caído nesta vala. O cenário de onde o carro estava chamou muita atenção. Você esteve lá, a situação do carro, alguns objetos que te levam a crer, assim como a polícia, que o Fábio estava no carro no momento do acidente. Sim, diante destas informações que foram extraídas do rastreador do veículo e pelo cenário de onde aconteceu o acidente, não tem como eu pelo menos, pensar que em uma coisa diferente, porque o rastreador ele identificou que o veículo estava a 19 km por hora, que ele caiu na vala com o motor ligado. Então, isso mostra que o carro estava em ponto morto. Numa velocidade tão baixa, eles tinham um motorista dentro do veículo que estava dirigindo ele, freando o carro, porque lá é um local onde tem um pequeno declive. E tinha marcas também de que o Fábio saiu daquele veículo com marca de pé no painel e marca das mãos na porta. E foi encontrado também
próximo do veículo o chinelo que ele estava usando, foi confirmado pela família. Então, o que leva a crer é que o Fábio estava dirigindo o veículo mesmo, que ele se acidentou naquele local, talvez por uma distração, e a gente está aí na torcida e pedindo a Deus que ele apareça o mais rápido possível e, se Deus quiser, vive com muita saúde. Você falou que, num primeiro momento, pensou, inclusive, que ele tivesse ido para a casa de um amigo, tivesse pedido ajuda, e depois é que ficou comprovado que ele, de fato, tinha desaparecido. Sim, nesse primeiro momento não foi visto o telefone dele dentro do veículo, por todas as pessoas que estavam presentes lá no local. Até tinha a cunhada dele estava lá, o esposo dela, primos dele estavam lá, e nós tentamos localizar os documentos dele do veículo, nós localizamos a documentação dele, cartão dele, só que o celular dele nós não visualizamos ele dentro do veículo, onde só depois que o veículo foi retirado desta vala que o motorista do guincho visualizou esse celular, onde ele estava no painel do veículo, num suporte que fica fixado no para-brisa. Então, foi aí que a gente viu que o celular dele estava lá, foi a hora que aumentou mais essa preocupação de onde que o Fábio estaria. Nessa relação, nesse 1 ano e meio, o Fábio era um bom motorista? Como é que era a avaliação dele? Havia alguma ressalva de comportamento ou mesmo nessa relação com vocês em relação ao aplicativo? Não, o Fábio era um excelente motorista, uma avaliação exemplar no aplicativo. Nunca tivemos nenhum tipo de denúncia, de reclamação dele quanto à forma dele atender um cliente, de uma velocidade alta, levando um cliente a algum lugar. Então, nós não temos nada a reclamar da pessoa Fábio, porque ele foi sempre um ótimo motorista nesse aí mais de 1 ano que ele está com a gente.